Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Nuno Gonçalves, gestor dos serviços corporativos TIC da Unidade FCCN. Olá Nuno, antes de mais obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. Hoje vamos aqui falar um pouco de higiene cibernética e eu começava por te perguntar, na tua opinião, quais são algumas das medidas que tu consideras mais importantes para que indivíduos e organizações se protejam das ameaças cibernéticas? Bom, existem várias medidas que podem ser tomadas, não só ao nível do indivíduo, como também ao nível das organizações. Há algumas medidas básicas que podem ser tomadas para precaver essas situações, nomeadamente o problema das passwords fracas, não é? Devemos de utilizar passwords fortes. Quando eu digo passwords fortes, é com mais de 8 caracteres. Quantos mais caracteres, mais difícil é quebrar uma password. Também não devemos, que é um erro muito comum, utilizar a mesma password em vários serviços, nomeadamente tenho o meu e-mail pessoal e uso a password, depois registro-me num site, uso essa mesma password. É muito fácil incorrer nesse risco porque não nos queremos esquecer da password e, portanto, usamos a mesma para todas, e isso é um risco e um problema muito, muito grande. Para tal, devemos ter uma password, de preferência uma para cada serviço, e usar tipo um software de gestão de passwords para guardar todas essas credenciais, mesmo de um banking, de finanças, o que quer que seja, e ter esse cofre consigo. Portanto, a gestão das passwords é fundamental. Nunca uma password num post-it debaixo do teclado, certo? Esse é o clássico exemplo que não devemos seguir, não é? Depois, mais medidas de higiene cibernética que podemos adotar é, quando recebemos e-mails, ter muito cuidado com os links que vêm nos conteúdos do e-mail. Muitas vezes eles têm uma determinada formatação, mas depois, quando passamos com o rato por cima daquele link, vemos que na realidade vai para outro endereço que não aquele. Isso acontece também muitas vezes com SMS. Muitas vezes recebemos SMS que são campanhas de phishing. Phishing pressupõe-se que se quer roubar a password da pessoa. Acontece muitas vezes a pessoa estar à espera de uma encomenda, recebe um SMS CTT ponto qualquer coisa, não nota, carrega, segue o link até ao fim e pronto. E quando dá por ela, ou já extraíram a password da pessoa, ou pede uma quantia porque a encomenda ficou presa na alfândega. Portanto, são essas medidas que devemos ter como básicas para não incorrer nesses riscos. Estou-me a lembrar também de muitas vezes nós podemos estar num café que tem um hotspot de Wi-Fi gratuito. Normalmente esses hotspots Wi-Fi não têm grande segurança e, portanto, devemos evitar fazer algo importante, seja a nível de trabalho corporativo ou mesmo a nível pessoal. Portanto, ir a um banking ou uma coisa qualquer para fazer um pagamento de uma fatura qualquer que entretanto apareceu no e-mail. Devemos de evitar usar essas redes para fazer esse tipo de tarefas. Quando muito, usar uma VPN, ou seja, usar a VPN corporativa ou uma VPN pessoal que a pessoa porventura tenha nesses locais, para que o tráfego que a pessoa use seja seguro e, portanto, não incorrer nesses riscos. Pois há outras medidas mais simples, como ter os backups realizados e validados, porque é muito fácil nós salvaguardarmos os dados com um backup, mas depois, se não validamos que eles estão a funcionar, quer dizer, Claro. se tivermos uma ação de ransomware, que são muitas ações que um hacker entra e consegue cifrar os dados e depois pede um resgate por esses mesmos dados. Portanto, se não tivermos os backups a funcionar e validados, portanto, é depois muito complicado sair desse problema de ransomware. Portanto, a utilização de multi-factor authentication, isto tem a ver com a autenticação dos fatores, é uma coisa também muito importante. E convém, Nuno, se calhar pedia-te, porque é uma coisa que eu acho que para muita gente ainda é recente, e não sabe muito bem
o que é isso da autenticação de 2 fatores e o porquê de ser muito vantajoso Sim. usar, se puderes Sim, portanto, explicar. o que é o Multi-Factor Authentication? Portanto, é uma autenticação que utiliza mais do que um fator, ou seja, normalmente nós utilizamos o vulgo login e password, portanto, isso é o primeiro fator. O Multi-Factor Authentication é quando se usa um segundo fator para completar o processo de autenticação. Esse segundo fator pode ser muita coisa. Pode ser um SMS com um código descartável, portanto que a pessoa, portanto, para além de eu colocar o meu login, a minha password, depois ainda tenho que colocar um código que me é enviado por SMS e que tem uma durabilidade de tempo, ou seja, só o posso usar durante algum tempo. Findo esse tempo, esse código já não é mais válido e, portanto, só aí é que eu consigo fazer essa autenticação. O segundo fator pode também ser uma aplicação do telemóvel que gera esses códigos e que nós utilizamos como segundo fator. Ou então também existem os chamados tokens físicos, basicamente são uns coisinhos tipo porta-chaves, onde nós carregamos um botão, aquilo gera esse código e para poder ser utilizado para completar a autenticação. Quais são as vantagens disto? As vantagens disto é que se me roubarem a minha password, não conseguem aceder aos meus dados ou ao meu serviço, não é? Portanto, se eu sofrer um ataque numa campanha de phishing que me conseguem roubar a password, não conseguem fazer nada porque é preciso o segundo fator. Isto já é muito utilizado e normalmente utilizamos mais no home banking, que foi por onde começou muito, que os bancos começaram a adotar esses mecanismos de autenticação. Portanto, nós fazemos o login no nosso home banking e depois recebemos no nosso telemóvel um SMS com o código, seja para aceder ao home banking, seja para efetuar uma transferência bancária, uma operação de risco maior. E, portanto, a grande vantagem é essa, portanto, dá uma camada de segurança adicional perante um hacker que nos tente roubar uma password. É simples de usar, porque para além da password, depois rapidamente eu recebo um SMS e coloco o código na interface e, portanto, posso passar a utilizar o serviço sem grande complicação. E os dados biométricos também podem ser usados Os dados como... biométricos também podem ser usados, seja a impressão digital, seja o Face ID, como por exemplo nós usamos nos telefones, e portanto dá essa camada de segurança adicional e é fácil de usar. Nuno, e no contexto das organizações, portanto, com que frequência é que devem as organizações atualizar o seu software para garantir que estão protegidas contra as ameaças à cibersegurança? Bom, isso depende da tipologia de software e do risco que está envolvido. Eu diria que todo o software, tendo uma atualização para fazer, deve ser avaliado, deve ser aplicado. Não obstante, existem sempre riscos diferentes, ou seja, para cada tipologia de software. Em bom rigor, cada vez que sai uma atualização, ela deve ser, portanto, avaliado o risco de ser aplicado, testado e depois então aplicado. Posso dizer que na unidade FCCN, o que a gente costuma fazer é quando sai, e normalmente é numa base mensal, fazemos essa avaliação das atualizações que saem, avaliamos o risco delas, instalamos num subset de máquinas para as testar, portanto elas ficam ali depois da atualização ser feita, e estamos a falar seja de software, seja de sistema operativo, do próprio computador, portanto elas são testadas, depois são aplicadas e depois fazemos uma monitorização. Isto é, ver que elas, de facto, todo o parque está atualizado, que não existem falhas em alguns locais em que o software não foi atualizado, mas eu diria que numa base mensal, mas lá está, depende muito do risco e da tipologia de software que estamos a falar, mas em bom rigor, as atualizações devem ser feitas porque são atualizações e como tal, normalmente corrigem erros que foram detectados naquele tipo de software, mas devem ser testados a priori porque podem invalidar certos funcionamentos que são fulcrais para o funcionamento de qualquer serviço, não é? Nuno, e quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando se trata de higiene cibernética e, na tua opinião, como é que podem ser evitados? Porque todos os erros podem ser evitados, não é? Correto, sim, sim. Portanto, Eu diria que a questão das passwords fracas é muito comum, ou seja, a pessoa não deve utilizar passwords com o nome,
com coisas que estejam no dicionário. Existem técnicas para. E ainda há quem use essas Ainda há, passwords nas sim, organizações. claro. E nas organizações e não só, mesmo no cotidiano, não é? Existem formas muito fáceis, portanto já estou a entrar no campo de como evitar, não é? Em vez de memorizar uma palavra, pode memorizar uma frase e, portanto, é uma coisa longa, com muitos caracteres. Colocar caracteres especiais, quando falo de caracteres especiais, pontos de exclamações, cardinal, coisas desse género. Também existe uma técnica de memorizar uma frase, mas a password ser a primeira letra de cada palavra, não é? Eu gosto muito do podcast. O E, o G, o M, D, o P, e portanto são pequenas técnicas que fazem com que se evitem esse tipo de erros muito fáceis de cometer. O acesso em redes que nós não confiamos também é um outro erro muito comum. O clicar nos links sem verificar, porque hoje em dia todos temos muito pouco tempo, não é? Andamos sempre a correr e é muito fácil. Nós queremos resolver os problemas que temos pela frente e não verificamos e caímos no erro de não ter o cuidado e muito facilmente se clica num link e está-se a incorrer num ataque de phishing ou algo do género. Pois, como também é fácil o erro de um colaborador comprometer toda a organização. Exatamente. E, no fundo, é isso que é preciso evitar, não é? Exatamente. Outra forma que é possível para minimizar, não diria evitar, mas minimizar, é a pessoa também se educar acerca destas problemáticas, investigar como as evitar, umas medidas que as organizações também podem fazer e que sei que na unidade da FCCN regularmente isso é feito, que são campanhas de phishing, portanto, também para aferir a saúde da higiene cibernética de uma organização, com campanhas de phishing para medir a taxa de sucesso eventual nos colaboradores, educar os colaboradores através de políticas de segurança e dá-las a conhecer, de forma a que sigam essas políticas, porque no fundo depois traduzem-se em boas práticas. Mas penso, e até com campanhas de informação, as vulgas newsletters, com medidas que são fáceis de adotar e de seguir. No teu dia a dia, como gestora de serviços corporativos TIC, qual é que é o teu problema mais recorrente? Aquele que, por muita informação, muita sensibilização, qual é que é o problema mais recorrente que tu identificas? No que diz respeito à higiene cibernética, ter os dados no computador, ou seja, não ter dados importantes sejam da organização, não é? Tê-los apenas no seu computador e não fazer backups dos dados. É esse o grande, um dos maiores problemas que é identificado. Ou seja, vai-se minimizando à medida que são utilizados os servidores da organização para colocar esses dados, de forma a que, porque têm backups, não é? São realizados backups periodicamente, são verificados, e evitar aqueles clássicos problemas de o meu computador avariou, o que é que eu faço? Nuno, quase a finalizar, ia-te pedir que deixasses os 3 conselhos-chave para a higiene cibernética. 3 conselhos-chave. As passwords, ou seja, ter cuidado com. Portanto, as passwords, na tua opinião, é uma Sim, password forte, sim, evita... e porque também há aqui uma questão. Nós forçamos, entre aspas, a mudança da password periodicamente. Epá, isso é muito chato. E agora tenho que mudar a password no telefone. E agora tenho que dar a password aqui. E qual é que era a minha password? E agora falhei a password. Agora vou bloquear a conta. Pronto, mas é importante a questão da password, é fulcral. E o outro conselho que eu diria é analisar com cuidado mails que vêm de fora ou de dentro, com links suspeitos. Sim, principalmente se não fizermos nenhuma encomenda, para quê abrir o link? Exato. Mesmo quando Sim. fazemos alguma encomenda, porque aí é quando
é quando é mais tentador, entre aspas, porque, eu tenho uma encomenda, será que é isto? É isto, de certeza. E, portanto, ainda o cuidado deve ser maior, independentemente de ter ou não ter, cada vez que recebe links no conteúdo do e-mail, ter o cuidado de que aquilo é fidedigno e que aparenta ser verídico, não é? O outro conselho que eu daria tem a ver um bocado com a educação, ou seja, investigar, a pessoa auto-investigar como evitar certos problemas, como adotar boas práticas, porque a informação é pública e, portanto, é muito fácil que estas coisas que tivemos aqui a falar, como, por exemplo, não aceder à internet no café para fazer coisas importantes, uma coisa que parece de senso comum, claro, óbvio, mas que muitas vezes a pessoa Muitas vezes não é. facilita e cai-se nesse risco. Porque se tem uma fatura importantíssima para pagar, porque tenho um e-mail super importante para enviar e agora tenho que aceder àquele documento para enviar. É muito fácil incorrer nesses riscos. Pronto, e porque os riscos são cada vez maiores, porque se Sim. cada vez há mais informação, É verdade. As forças do mal, se é que lhe podemos chamar assim, as forças do mal também estão cada vez a fazer melhor o seu trabalho. Sim, isto é um bocado a luta do gato e do rato, não é? Portanto, é um eterno problema. Nuno, muito obrigada Nada por teres essa. estado aqui connosco. Foi um prazer. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-é quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.